Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vou tirar essa máscara aqui, porque falar aqui não é fácil. Falar com a máscara, mais difícil ainda. Meus irmãos, eu fui desafiado a trazer a mensagem da palavra do Senhor para nós esta manhã, para a nossa reflexão. Eu gostaria de convidá-los para abrir a sua Bíblia juntamente comigo, em Atos dos Apóstolos, o capítulo número 3, para a gente fazer leitura de alguns versículos e uma breve reflexão. Nós estamos aí vivendo um momento bem complicado, porque recentemente foi publicado um novo decreto em que restringiu um pouco mais que nós estivéssemos juntos para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. E isso se revela como um problema, porque quase um ano atrás aí, nós estávamos com a nossa casa cheia e tínhamos uma liberdade maior para estar adorando a Deus. Mas nós vamos ver, a partir da leitura deste texto, que Deus é especialista em resolver problemas. Glória a Deus por isso. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, verso 1 a seguir. A minha versão diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que se acontecera. Nosso Deus é especialista. Podeis tomar o seu assento? Nosso Deus é especialista em resolver problemas. O texto, a narrativa diz que Pedro e João, eles subiam a hora nona, era por volta de 15 horas da tarde, para poder orar. Era uma prática deles fazer isso, orar. E há poucos dias atrás nós aprendemos aqui com o pastor Paulo Júnior, numa terça-feira, sobre a oração. A importância que a oração tem nas nossas vidas. Não porque com a oração nós conseguimos mudar a Deus. Deus, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Mas a oração, ela tem um poder muito grande de mudar a nós. Quanto mais nós oramos, mais nós mudamos, mais nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, mais nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e apresento para Deus tudo isso. E Pedro e João estavam justamente exercendo isso, estavam indo apresentar as suas orações ao Senhor, porque eles reconheciam a dependência que eles tinham de Deus. Em que contexto nós estamos aqui no capítulo 3 de Atos, que o Dr. Lucas escreveu? Se nós retroagirmos um pouquinho, nós vamos ver que Dr. Lucas, quando estava registrando ali o livro de Atos, ele estava contando sobre a inauguração da igreja aqui, para nós, na terra. E no capítulo 2 diz que eles estavam reunidos, e eis que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram revestidos com o poder de Deus. E aí, se nós continuarmos lendo o capítulo 2, lá no verso 40, fala que Pedro estava pregando, e durante essa pregação, o Espírito Santo de Deus convenceu cerca de 3.000 almas. 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Então a igreja estava crescendo, e estava crescendo de uma maneira exponencial. E aí agora nós estamos aqui no capítulo 3. Pedro e João estavam manutenindo a sua comunhão com Deus. Nós vimos que no capítulo 2 eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós então dedicamos a nossa vida à oração, nós então passamos a nos esvaziar da nossa natureza, do nosso eu, e passamos a deixar lugar para que Cristo ocupe as nossas vidas. Com isso, nós deixamos com que Ele dirija, Ele direcione as nossas vidas. E Pedro e João estavam
justamente fazendo isso. E aí nós vemos pela narrativa que havia ali um coxo, que nós lemos aqui, ele era levado diariamente para aquele mesmo local, a porta do templo. Aqui não fala quem levava esse coxo para lá. E aí nós não sabemos quem levava ele para lá. Mas isso não importa muito. Certo é que ele estava lá todos os dias. Tanto ele como a pessoa que conduzia ele, se era só uma pessoa, certamente eles tinham convicção de que aquele local, onde que ele todos os dias era deixado, era um bom local de se pedir esmolas, de se pedir ofertas. Por quê? Porque ali iam homens orar. E o que se espera de uma pessoa, ou de homens de oração, é que sejam homens bondosos. Então eles contavam com a piedade, com a bondade daqueles homens para receber alguma coisa. E como ele ia lá cotidianamente, todos os dias, presume-se que ele recebia alguma coisa daqueles homens que iam à oração. Porque ele era coxo, ele não tinha condições de trabalhar e de sustentar. Então o seu sustento era tirado daquelas ofertas que ele recebia desse povo, desses homens que iam ali orar. E como estava sendo algo produtivo para ele, ele continuava a repetir esta ação diariamente. Não sei se os irmãos percebem aí, Você transitando pela cidade, a gente consegue contemplar algumas pessoas que pedem nos sinais sempre os mesmos, nos mesmos locais, nos mesmos horários. Então, quando eles recebem, eles descobrem ali que é uma fonte. Então, todos os dias, vamos lá pedir para ver se a gente consegue alguma coisa. O que acontece é que aquele coxo, ele não tinha, sobre a ótica limitada e a visão limitada que ele tinha, a dimensão do que acontecia sobre a sua vida. Na verdade, aquele gesto dele de direcionar-se ali todos os dias para buscar esmola, era para resolver um problema secundário. Ele não tinha como se sustentar. Mas ele tinha um problema principal, que era o fato dele ser coxo, era o fato dele ser aleijado, era o fato dele depender das pessoas para se locomover. Ele dependia da piedade, da bondade humanas para se locomover. Se ninguém quisesse levar ele lá, ele não tinha condições de chegar lá. Então ele sempre estava precisando de alguém para ajudar. E esse problema, na sua ótica, na sua visão limitada, ele não via condições de resolver. Mas o problema secundário, sim. Ele tinha condições de ir lá, de buscar recursos para se sustentar. O que a gente observa aqui? O coxo, ele somente depositava sua confiança na bondade humana, na piedade humana, nos recursos humanos. Essa era a visão dele, sob a ótica dele. Porque até aquele momento, é possível inferir que ele não era alguém que conhecia a Cristo. Mas aí, no meio desse caminho, haviam dois outros homens, Pedro e João, que, como nós já contextualizamos, estavam cheios de Deus. Então, quando ele se depara com Pedro e João enxerga ele de uma maneira diferente. Enxerga o seu problema principal. Pedro e João eram o quê? Pescadores. Talvez eles não tinham recursos para oferecer para ele naquele momento. Não eram pessoas abastadas de grandes recursos. Mas eles próprios falam, olha para nós. E eu imagino que aquele coxo, ao receber de Pedro e João esta fala, ouvir, contemplar de Pedro e João esta fala, ele deve ter alegrado o seu coração. Falou, opa, achei mais dois varões que vão me abençoar. Olha para nós. E ele então fitou os olhos em Pedro e João. E aí nós encontramos aqui, na narrativa que nós lemos, que Pedro e João então profetizaram algo sobre a vida dele. Olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos recursos para te oferecer. Mas nós temos uma coisa muito maior do que isso. E ele deve ter ficado mais feliz ainda, Opa, o que será que eles têm para me oferecer? Ele então fala, levanta e anda. E imagina a reação daquele coxo quando escutou aquela fala de Pedro, levanta e anda.
Imagino que é um misto de sensações, porque ali ele estava contemplando uma possibilidade de resolver o seu problema principal. Eu imagino que na hora ele não deve ter tido tempo de pensar de maneira muito rápida que se ele resolvesse aquele problema principal, viria outro. Qual era? A partir dali, ele teria que se sustentar, ele teria que arranjar um a fazer, ele não poderia mais pedir esmolas, porque ele não conseguiria sensibilizar o povo, né, sensibilizar os homens para que tivesse piedade dele, se eles tivessem a sua composição física, né, seu físico restaurado. Talvez ele não tenha pensado nisso. Ele só pensava em resolver aquele problema secundário. E às vezes, quando a gente traz isso para os nossos dias, para as nossas vidas, a gente acha que é muito diferente. Às vezes nós contemplamos, e ainda essa semana eu comentava com a minha esposa que eu conversei com o irmão que fazia justamente isso que eu vou falar. O irmão murmurava e criticava muitas das coisas, porque na ótica dele, tinha que ser feito da forma dele, da maneira dele, da visão dele. E ele depositava muito o seu dedicar à obra do Senhor, a sua vontade de estar na casa do Senhor, às questões humanas. Ah, mas eu não concordo, até falando, não concordo, está tendo muita mudança na igreja, e falando algumas coisas. Eu falei, rapaz, não fala isso não. Não fale isso não, porque você está murmurando. E aí você está depositando no homem a sua motivação de estar adorando a Deus. Você está com a motivação errada. A motivação tem que ser Jesus. Se for algo diferente disso, está errado. Com todo o respeito que nós temos pelo nosso pastor, né, que é um homem de Deus, mas não é porque ele está à frente do trabalho que eu vou estar aqui e vou estar com vontade de adorar a Deus. Não. Ele estando aqui, nós estaremos glorificando e adorando a Deus, mas se Deus tiver um outro projeto diferente disso, nós temos que estar focados e alinhados com Jesus. Mas aí muitas pessoas murmuram, questionam, reclamam, porque dependem e confiam muito no homem, na bondade do homem, nos recursos do homem, na piedade do homem, como aquele coxo. Não consegue ter uma visão espiritual, uma visão de Deus. Mas por quê? Nós não podíamos exigir algo diferente do coxo. Ele não conhecia Jesus. Mas isso não é admissível para nós, que conhecemos a Jesus. Por isso, tem muitas pessoas que estão de pé, fisicamente falando, mas se comportam como o coxo, porque acredita que é o homem quem pode resolver as coisas para ele, que são os seus recursos que podem resolver as coisas, e não é. Muitas pessoas se fazem às vezes de vítima. Ah, mas eu adoeci, ninguém foi me visitar. Ah, mas eu estava com um problema e ninguém me trouxe uma palavra. O que essa pessoa está esperando? É a ação humana. Porque Deus, quando eu estou com um problema, Ele está comigo. Porque Deus, quando eu estou doente, Ele está comigo. Mas eu clamo, eu busco da pessoa errada, para o lugar errado. E aí, como eu vou obter a resposta certa se eu bater na porta errada? Quando nós olhamos para essa história, eu queria que os irmãos, talvez a tradução dos irmãos aí possa estar diferente da minha, e aí eu queria a ajuda dos irmãos para me ajudar a trazer essa mensagem, pastor. Alguém encontra para mim aí um momento em que o coxo pede para ser curado? Alguém encontra ou já encontrou isso aí em algum texto bíblico? Ele não pede para ser curado, porque a sua visão limitada não lhe dava condições de saber que Deus Todo-Poderoso pode resolver qualquer problema. Por isso que eu falei aqui na introdução que nós estamos vivendo um problema. Estamos aqui com 100 pessoas no máximo, limitado aquele coxo, que ele não se dava conta e não tinha esperança para resolver. A partir dali, ele não precisaria mais de ninguém para levá-lo ao templo. Como eu falei, talvez ele não tenha tido a oportunidade de pensar e falar, e agora? Como é que eu vou fazer para mim poder me sustentar? Como é que eu vou fazer para mim poder
prover os recursos para minha casa. A Bíblia não traz como foi que ele fez, mas certamente o Deus que o abençoou, o Deus que restaurou a sua saúde, providenciou meios para que ele pudesse se sobreviver. A narrativa conta essa história que eu imagino que os irmãos já devem ter ouvido pregar ou lido esse texto por várias vezes. Chama a atenção lá no versículo 6 e 7, quando o milagre efetivamente acontece. No versículo 6 ele diz que não tinha prata nem ouro, mas o que ele tinha, ele daria para aquele coxo naquele momento. E diz, em alto e bom som, levanta-te e anda. Mas logo em seguida, versículo 7, ele fala assim, e tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés se firmaram. Então, muitas das vezes, nós deparamos com situações como essa, como eu disse, às vezes as pessoas estão de pé, fisicamente, mas estão coxos. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, têm problemas que as afligem, cristãos que eu estou falando. Elas sabem o poder que nosso Deus tem de resolver problema, mas às vezes elas ficam paralisadas, elas ficam estagnadas, elas não conseguem sair do lugar. E às vezes depende de alguém para poder fazer como fazia com aquele coxo, ser carregado para os cantos. Não consegue sequer se locomover. Ficam estagnadas, ficam paradas. Mas aqui, Pedro não só falou, levanta e anda. Ele deu as mãos, ele ajudou aquele coxo a se levantar. Uma pessoa que nunca tinha andado na vida, era a primeira vez, ele precisava de ajuda. E às vezes nós percebemos que tem pessoas coxas do nosso lado e não estendemos as mãos também para ajudar a levantar, para dar as mãos e ajudar a ficar de pé. E ele falava até esses dias com o pastor Paulo Júnior que as relações sociais estão muito mudadas. Hoje as pessoas vêm para as igrejas e qualquer lugar que você fazer uma reflexão, você vai ver para o trabalho, as pessoas não estão querendo muito se relacionar. Principalmente com a situação agora da pandemia, isso agravou ainda mais. Antigamente a gente conhecia todo mundo da igreja. Se você era conhecido, conhecia todo mundo do seu bairro. Hoje você não conhece o vizinho que está do seu lado. Hoje os irmãos vêm para a igreja, às vezes você vê ali a fisionomia e tem, eu conheço esse irmão de algum lugar, nem sabe que é da sede às vezes. Mas não se dá conta que é seu irmão em Cristo, que é alguém que estará com você morando no céu um dia. E às vezes você não se põe à disposição para dar a mão, para ajudar, para levantar essa pessoa que às vezes precisa. E ela conta com quem? Deus, ele faz, como ele fez aqui, sem sequer ser provocado. Mas ele precisou do recurso humano disponível, que era Pedro e João, para ser instrumento dele para ser usado. E os Pedros e os Joãos, estão todos aqui. As mulheres que, entendo aí que é só, mas os Pedros e João estão dentro da igreja. Os homens e as mulheres de Deus que são instrumentos para que Ele possa operar e fazer milagres, maravilhas, estão todos aqui. Nós falamos que Ele não mudou, Ele continua usando os seus. E Ele quer contar comigo e com você para isso, para ser um instrumento de bênção, e para abençoar muitas vidas e para dar as mãos e fazer com que muita gente levante também. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que há pelo menos duas visões sobre o mesmo problema. A visão do coxo, visão limitada, que estava ali dedicado a resolver o problema secundário. E temos a visão de dois homens que estavam cheios de Deus, que era Pedro e João. Quando nós olhamos lá, nós percebemos que quem é o protagonista ali é Pedro. É Pedro quem fala, é Pedro quem dá as mãos, mas nós sabemos que os dois estavam cheios de Deus. Só que Deus, Ele usa cada um de nós de uma maneira diferente. Então, ali naquele momento, nós contemplamos ali, João era mais pacato, mais calado. O Pedro, quando nós olhamos aí, ele já no versículo 40 do capítulo 2, pregoando, sendo mais desenvolto,
e Deus usa você conforme Ele chamou, da maneira que Ele chamou, para fazer a obra dEle, sabendo e conhecendo a forma com que você é. E ali nós vemos os dois sendo usados, os dois sendo referência, mas é Pedro que fala, é Pedro que dá as mãos, mas isso nos põe a refletir que, às vezes nós achamos que não temos nada para oferecer para ninguém. Às vezes nós temos esse pensamento, mas nós sempre temos alguma coisa que pode ser ofertado a alguém. Temos sempre alguma coisa que pode ajudar alguém. O que precisamos fazer é só ter essa coragem, essa disposição que Pedro e João tinham. Porque imagina os irmãos, chegar para um coxo e falar, levanta e anda, não é uma tarefa das mais fáceis. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que ter disposição. E aqui nós vemos esses dois homens com essa disposição, com essa vontade. Na visão de Pedro e João, que eram cheios de Deus e conhecedores do poder de Deus, eles então olham para aquele homem, vê aquela situação e falam, isso aqui é possível de Deus entrar com providência. Quando nós avançamos um pouco no texto, nós vemos que o povo ficou atônico, ficou perplexo de ver aquele milagre acontecer. E aí Pedro e João já falam logo, não fomos nós que fizemos nada. Não fica achando vocês que foram nós que fizemos, que não foi. Se nós olharmos lá, fala que eles invocam o nome de Jesus. E o milagre é feito por Jesus. E eles fazem questão de frisar isso lá na frente. Eles não buscam a glória para si. Eles dão ênfase a quem merece a ênfase, que era Jesus. Então, eles repreendem e falam lá, vocês estão perplexos, por quê? Vocês não sabem o tamanho do Deus que vocês servem, vocês não sabem que Deus é capaz de fazer? Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, como Ele fez naquele momento. Eles poderiam dar recurso àquele homem, virar as costas e ir embora, como muitos certamente faziam, porque ele ia ali cotidianamente, mas pelo fato deles estarem em uma intimidade com Deus muito grande, certamente Deus colocou no coração deles para que eles pudessem ser instrumento daquele grande milagre. Eles tiveram então essa visão diferenciada de invocar o nome do Senhor Jesus para que o Senhor Jesus fizesse um grande milagre. E às vezes nós questionamos, Parece que o Senhor não está fazendo milagres como antigamente. Alguém já deve ter escutado isso em algum momento. Mas Deus está fazendo sim. Ele continua sendo Deus. O que mudou? Não foi Deus. Foram os homens que não estão se dedicando, não estão se orando, buscando ao Senhor e dando lugar para que o Senhor possa agir, possa usar. Mas Ele não muda. E às vezes nós menosprezamos grandes milagres que o Senhor faz. Por exemplo, estamos aqui hoje com quase 100 pessoas, que são 100 cadeiras, estão quase todas lotadas, Então estamos aqui com quase 100 pessoas. E o fato de você estar aqui hoje, sentado, ouvindo essa palavra, é um grande milagre da parte do Senhor. Porque se você for ali, aqui próximo, aqui no cemitério, está cheio de gente que gostaria de estar no seu lugar, adorando a Deus, glorificando a Deus, mas Deus abreviou e chamou-os, mas a você Ele está concedendo mais um dia de vida, mais um dia de saúde, tem te livrado, tem te guardado, e às vezes nós menosprezamos isso, e achamos que isso é algo natural e normal, e não é. Lá em casa mesmo, esse corona que está pegando aí, fomos afligidos com essa doença. Eu, minha esposa, meu filho, minha bebezinha, de 6 meses, não teve nada, graças a Deus, teve uma febrinha ali de poucas horas da madrugada, quando foi no outro dia cedo, já não teve mais nada, e aí nós ficamos com aquela pulga atrás da orelha, e quando foi fazer a revisão na médica, ela pediu o exame e confirmou que ela teve Covid, 6 mesinhos de idade, começando a vida agora. E lá em casa também todo mundo teve, e Deus nos guardou.
E como que eu posso achar que isso é normal, é natural, sendo que tem tantas pessoas morrendo por causa dessa doença? Eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que glorificar e entender que é tudo milagre, é tudo cuidado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas e de nossas famílias. Não podemos menosprezar as coisas que o Senhor faz. Então Pedro e João, que tinham essa visão diferenciada, essa visão de Deus, eles então deram um tratamento diferenciado para aquela situação. Deus, ele age independente de nós querermos ou de nós pedirmos, como nós vimos aqui. Mas a ação de Deus não elimina a ação do homem. Deus precisa de usar as pessoas para fazer as coisas aqui na terra. E por isso que Ele conta com cada um de nós para sermos um instrumento dEle. Quando nós olhamos para esse milagre que foi narrado aqui, que nós estamos falando aqui essa manhã, nós conseguimos contemplar essas duas visões sobre o mesmo problema, né? Duas óticas, duas visões diferentes. E aí eu gostaria de perguntar para você, aqui esta manhã. E claro que você não precisa responder, porque senão ia virar um negócio difícil aqui, né? Mas responda para você mesmo. Quem de nós não tem problemas? Todos nós temos problema. Mas eu te pergunto, qual é o problema que tem te afligido? Aquele problema principal, às vezes tem mais de um. Mas imagine você, qual é o problema que tem te afligido? Pensou aí? E aí agora pensa você também. Esse problema que está te afligido é o problema principal? Ou será que ele é advindo de um outro? E ele é apenas um problema secundário, como aquele coxo tinha? Talvez você está dando uma ênfase em uma coisa, mas por trás tem outra. Talvez você está focando numa coisa, mas por trás tem outra, que desencadeia esse problema que você está julgando aí que é o problema principal. E pior ainda que isso, né? Às vezes nós confundimos e não sabemos dar esse tratamento, essa ênfase correta ao problema que está nos afligindo. Mas qual é a visão que você tem tido em relação a esse problema? É a visão do coxo ou é a visão de Pedro e João? A visão de entender que você, que é cristão, diferente do coxo, você entender que você tem um Deus, que Ele é capaz de resolver, seja pela sua confusão, que se trata de um problema principal ou um problema secundário, Ele resolve tudo, porque Ele é especialista nisso. Mas nós temos que fazer essas reflexões, nós temos que buscar entender isso, para que nós possamos focar da maneira correta e buscar a ajuda correta do Senhor. E mais ainda, para resolver esse problema, você tem buscado a ajuda de quem? É do homem? É da piedade? É dos recursos humanos? Ou é de Deus? Dos recursos de Deus? Da misericórdia de Deus? Porque nós sabemos que os recursos humanos, a bondade humana, a piedade humana são recursos limitados, são recursos falhos. Mas também temos a certeza que a bondade de Deus, os recursos de Deus, a misericórdia de Deus são infinitas, são incontáveis. E está à nossa disposição. Então nós precisamos fazer essa reflexão. Nós podemos ter duas perspectivas sobre o mesmo problema. Basta que cada um de nós possamos entender em qual delas eu quero encaixar ou dar essa ênfase ao problema. Sobre a visão de coxo ou sobre a visão de Pedro e João. Pense nisso, reflita sobre isso. Talvez você está desprendendo muita força para um problema secundário e não tem buscado de Deus que tenha a resposta para o seu problema e às vezes tem confiado no homem, tem buscado do homem o apoio, o auxílio para resolver, confiando que o homem é capaz de resolver aquilo. Nós falamos, a ação de Deus não despreza a ação humana. Às vezes o Senhor vai usar mesmo, cada um de nós, para auxiliar, para dar as mãos, para ajudar as pessoas. Mas não é o homem que é capaz de resolver o seu problema, a sua situação, a sua dificuldade. Ele é só um instrumento de Deus. Pedro e João, eles fizeram questão de destacar isso. Eles são apenas um instrumento. Quem resolve mesmo é Deus. É Ele que é poderoso. Ele que é capaz de dar tratamento e solução definitiva
para aquilo que te aflige, para aquilo que te incomoda, para aquilo que te está tirando a sua paz. Amém, meus irmãos? Não vou ficar aqui até 11 horas, porque primeiro que eu não dou conta, e depois que a limitação do nosso tempo aí, dentro desse decreto que foi editado, que nós temos que buscar de Deus para resolver esse problema, limitou. Mas que Deus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos. Que você possa, então, entender que nós, cristãos, temos que tentar buscar essa visão de Pedro e João para tudo aquilo que nos aflige. Inclusive o momento que nós estamos vivendo. Muita gente jogando a toalha, entregando. Não vai ter jeito, nós vamos ficar assim para sempre, todo mundo de máscara, todo mundo sem poder congregar. Não vamos não, meu irmão. Porque o nosso Deus, que sabe de todas as coisas, Ele é capaz de resolver essa situação. Em breve nós estamos aqui de casa cheia, adorando ao Senhor, glorificando, como nós fazíamos há pouco mais de um ano atrás. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida de sua família, e que nós possamos continuar orando, para que Deus em breve nos surpreenda como surpreendeu esse coxo aqui, resolva em definitivo essa situação. Amém. Deus abençoe os irmãos.